nossa equipe levantou alguns números aqui sobre aproveitamento a essa altura do Campeonato Brasileiro, né? Nós fizemos uma comparação com o maior aproveitamento no campeonato todo, tá? Quando o campeonato acabou, e aí pegando em pontos corridos com 24 ou com 20 clubes, de 2003 para cá, né? O Cruzeiro de 2003 é uma campanha histórica mesmo, né? Tem o melhor aproveitamento até hoje, 72,5%. E que é espetacular, inclusive, se você pensar que foram 46 rodadas. Exatamente. Você com mais rodadas, isso, manter o aproveitamento alto é ainda mais difícil, né? O São Paulo de 2018, com o asterisco, porque o campeonato não acabou. Seria o segundo colocado, com 71,4%. Aí depois vem o Corinthians de 2015, que teve o Corinthians do Tite. Inacreditável. Né? Não, o Corinthians do Tite foi do ano passado. Desculpa, cadê ele? Nem tá aí, né? Porque o Corinthians perde bastante no segundo. O Corinthians de 2000 cumpriu a previsão do Renato Portaluppi e despencou no segundo. O Corinthians do ano passado terminou com 63% de aproveitamento. Caiu muito. Caiu demais. Aí nós temos o Palmeiras de 2016, o Cruzeiro de 2014 e o São Paulo de 2006, com aproveitamentos espetaculares. O Corinthians de 2017 não aparece nem na... Mas, de qualquer maneira, você tem muitas campanhas recentes ali na primeira... mas nós estamos vendo aí, por exemplo, olha, o São Paulo e o Flamengo de 2000... Esse São Paulo de 2008. Nós já vimos o São Paulo de 2018 na primeira parte e agora o Inter de 2018 e o Flamengo de 2018 entrando aí num top 12 de aproveitamento. É lógico que manter esse aproveitamento aqui até o fim do campeonato é difícil. Mas são 3 times de aproveitamento muito alto nessa altura do campeonato. O Flamengo, por exemplo, é a primeira vez que faz 40 pontos em 20 jogos. Em 20. Nunca tinha conseguido isso na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu estava refletindo outro dia sobre outra coisa, também sobre aproveitamento. Embora seja cedo para você decretar tendências, mas a gente nunca teve, pelo menos se você pegar um recorte de 5 anos para cá, você nunca teve tantos times com aproveitamento de 40% para baixo no campeonato. E isso me levou a refletir se a gente não está tendo também um distanciamento de melhores e piores. Com a questão, você vai consolidando esse modelo de campeonato, você vai exigindo cada vez mais um desempenho que passa, obviamente, pela capacidade e o fôlego financeiro do clube para enfrentar um campeonato dessa distância. E se isso, aí você vai ampliando receitas dos maiores, diminuindo a dos menores, você, pela própria maneira em que é estruturado o futebol brasileiro, se você não está distanciando os polos. Pode ser. Nesse momento são 10 times, né, Mansur? São 10? Eu estava em dúvida se eram 9 ou 10. Então, nos últimos 5 campeonatos, a esta altura, sempre eram 7. É uma diferença considerável, se você for pensar nisso. Então você está tendo um pequeno grupo com aproveitamento muito alto. O que você não dá para cravar, que é uma tendência óbvia e que você está etiquetando quais são os clubes de elite, não, porque você tem, por exemplo, fenômenos como o Inter veio da Série B, embora seja um gigante, mas veio e está brigando pela ponta. O São Paulo não estava brigando pela ponta nas últimas edições, está agora. Você ainda tem esse grau de imprevisibilidade. O São Paulo brigou para não cair. Mas você tem aí nesses dois clubes de porte, de receitas elevadas também, de capacidade de geração de dinheiro alta. De qualquer maneira, você tem uma elite talvez se formando dentro da elite do futebol brasileiro. São Paulo e Internacional não estavam entre os favoritos de 10 entre 10 especialistas antes do campeonato começar. Não estavam. Na verdade, eu te digo quais eram os favoritos de 10 entre 10. Corinthians, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Exato. Isso. Esses 5 aí estavam, se não estavam 5, estavam 4 na lista de todo mundo. Né? Os últimos 5 jogos projetaram Inter e São Paulo no campeonato. Né? Não que eles não estivessem lá na frente, eles estavam, mas se consolidaram na briga pelo título, muito em função do que aconteceu depois da Copa, e a gente está mostrando aí também as últimas rodadas. O Inter, por exemplo, não está tomando gol, né? Há 6 partidas já. Ontem com o Palmeiras somou a 6ª. Sem tomar gol e, evidentemente, sem perder. Quem não toma gol não perde. E o Flamengo já teve uma sequência, o Flamengo que era líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 4 vitórias e 1 empate. Isso. Esse é o desempenho das últimas 5 rodadas. E o Flamengo tem, talvez, a sua pior sequência de 5 jogos dentro do campeonato. Que coincide com a intensificação dos compromissos de calendário também. Entre uma questão de desempenho... não aconteceu nem com o Inter e nem com o São Paulo. Nem com o Inter, nem com o São Paulo.
Agora, mesmo assim, voltando para a questão do aproveitamento, chama muita atenção o número de vitórias desses 3 times que estão na primeira colocação. Porque o critério de desempate é o número de vitórias. Além do número de pontos ganhos, evidentemente, que é o primeiro critério, né? O São Paulo tem 13 vitórias, o Internacional tem 12 vitórias, o Flamengo tem 12 vitórias. Aí o Palmeiras já tem 10 vitórias. O Palmeiras tem menos vitórias. Para igualar, né, teria que conseguir pelo menos 4 vitórias e os outros times da frente... Acontece que, naturalmente, se você desconta 8 pontos de vantagem, você naturalmente descontou a questão das vitórias também. Precisa ver a questão do confronto direto também, né? De descontar não é tão fácil nesse caso. Claro. Mas, de fato, o aproveitamento desses times da frente, não sei se vai continuar assim até o fim, é muito difícil que aconteça, mas é muito impressionante e sugere um campeonato muito equilibrado até o fim. Porque dá a impressão que esses times estão engatando na reta final, que é quando interessa mesmo, né? E tem a questão que a gente volta a falar aqui, né, Marcelo, que é a questão do calendário, que é uma questão muito batida, recorrente, mas que tem que ser falada, tem que ser repisada, porque enquanto isso não ser resolvido, isso vai ser falado, não tem jeito. São Paulo e Internacional não estão disputando nada além do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí ficam com o Campeonato Brasileiro à disposição. Essa semana é uma semana muito característica. Claro. Né? Muito emblemática. O São Paulo não joga nada essa semana. O Internacional não joga nada essa semana. E o Flamengo joga a vida na Libertadores. Exatamente. E aí você tem desvantagem. E aí você vê, parece pouco, mas você ganha, por exemplo, o campo de treino para trabalhar. E aí você tem um São Paulo que vai com muito problema para o próximo jogo, para a próxima rodada. Perdeu Everton, perdeu Nenê, Jusilei e Nenê. Isso. E aí você tem minimamente uma semana para você trabalhar no campo a remontagem do seu time. Né? E quase todos os outros times que estão nessa sequência maluca de jogo domingo e quarta, qualquer mudança era trabalhada no jogo, praticamente. Porque você não tem teste. O tempo é bom. Nesse esquema de quarta domingo é aquele famoso esquema, né? Jogou, banheirinha de gelo, isso. Viagem, preleção, jogo. É isso. Jogo, recuperação e jogo. Não tem muito o que fazer. O São Paulo, por maior que seja esse problema, e é grande, de perder 3 jogadores titulares, vai ter uma semana para encontrar solução. Né? Vai ali tentar resolver. Nós vamos ver agora como é que foi essa evolução aí, né? O gráfico sempre nos ajuda a ilustrar. Vimos os últimos 5 jogos e olha como se comportaram os times que brigam pela ponta no Campeonato Brasileiro. Ó. Inter e São Paulo vem nas últimas 10 rodadas ali praticamente só em crescimento. O Inter com uma pequena alteração ali na 15ª rodada, depois ou constante ou crescendo, e o Flamengo o contrário, né? Vinha constante e aí o mês de agosto fez com que o time perdesse posições. Então tem uma troca muito evidente.